Próximo sábado, a partir das 20 horas, vou desligar o telefone e vou falar para o Eloy desligar também. Porque só eu não vai resolver, né? Mas estou feliz de estar aqui porque eu estou em casa. Não há liberdade maior do que estarmos em casa, com os nossos irmãos. Por isso, recebemos e aceitamos a cada um dos desafios. Por mais que ele pareça ser bastante difícil. Mas nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor, e é com o Senhor que nós estamos nessa manhã, amém? Mas antes de eu começar a falar um pouquinho daquilo que o Senhor tem depositado ao nosso coração, o coração das mulheres, como foi dito ontem, né? Eu não pude ir, já tinha um compromisso, mas no decorrer do dia eu entrei e estava ouvindo e fiquei feliz, porque o Espírito Santo ele tem liberdade. Quando ele quer falar, ele sopra em várias pessoas da mesma forma. Amém? Mas antes de eu falar, hoje eu despertei 5h30 da manhã, não sei porquê. Eu acordei com uma palavra. E eu entendi que essa palavra, ela vem de encontro com aquilo que nós vamos falar, né? Um pouquinho da nossa restauração do nosso altar. Quem quiser abrir, está lá em Jeremias 33, 3 e 4. Invocar-me-ei e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, que ainda não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas dessa cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derribadas para a defesa contra as trincheiras e a espada. O que nos faz, de fato, buscar restauração em Deus. Porque se não estivermos em Deus, Ele não terá possibilidade de trazer a nós, através da palavra, através de uma direção, através de um sonho, tudo aquilo que Ele deseja fazer a cada um de nós. E hoje, quando eu acordei, eu não tinha nem saído da cama ainda. O Senhor me trouxe essa palavra viva. Como é bom você acordar com um versículo que te impulsiona a prosseguir e a continuar, a invocar ao nome daquele que, de fato, tem todo o poder para nos transformar. Amém? Bom, há um pouco mais de 20 dias, talvez um pouquinho mais, eu fui convidada para estar com as irmãs da comunidade Maranata, Missão Maranata, e eu ficasse livre para ir buscar uma palavra para poder repartir com as irmãs, que era um evento só para mulheres. E dali em diante, eu comecei a orar, e o Senhor trouxe ao meu coração fortemente sobre a restauração dos altares, do nosso verdadeiro altar. E eu tenho certeza que não é esse. Sabe por quê? Porque se o meu altar não estiver alinhado, ele de fato pode sujar. Esse aqui que não vai fazer nada com a gente. Mas esse aqui, eu posso comprometer, não só a mim, mas a todos que estão à minha volta. Então, por isso a importância. E eu entendo que quando o Senhor trouxe essa palavra, Ele trouxe primeiramente ao meu coração. Ei, é com você que eu estou falando. Né? E o versículo que eu gostaria, inclusive, obrigado, Pati, por você ter sido tão fiel. Eu estava lá no banheiro lavando óculos e rindo sozinha. Ela não sabia, porque eu fiquei sabendo ontem às 20 horas. Viu?
Por isso que eu vou desligar o telefone. E aí ele, né, fez o convite e pediu para que eu falasse com o Eloy. O Eloy estava na parte de cima, eu fiz obediente, pensando assim, né? Acho que ele vai orar, jejuar, e daqui 30 dias a gente conversa. Estou contigo. Eu falei, meu Deus do céu. Eles dois estavam juntos nessa. E eu louvo a Deus pela vida dos nossos pastores. Amém? Vamos abrir em 1 a Reis 18:30. Amém? Nós cremos nisso? Nós cremos nessa palavra? Então Elias disse a todo o povo: aproxime-me, igreja de Guarulhos, aproxime-se a mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Nós sabemos que estamos aqui no meio de um povo que ama o Senhor. Um povo que crê nessa restauração dos nossos altares, do nosso coração. Mas nós também podemos saber que nós podemos sujar o nosso coração com tão pouco. O Senhor nos convida a uma reflexão profunda. Quais altares precisam ser restaurados em nossas vidas? De que forma? Não, mas meu coração está tudo bem, está tudo em paz, está tudo tranquilo. Permaneça na paz. Permaneça neste lugar. Porque esse lugar é um lugar, de fato, de segurança. Amém? Assim como Elias, que chamou o povo de volta a reerguer o altar do Senhor no Monte Carmelo, também somos chamados hoje, nesta manhã e neste lugar, com esse povo, é neste lugar, onde nós ouvimos a mesma coisa, mas hoje é uma nova alerta, é conosco. O Senhor está dando oportunidade a nós nessa manhã. Amém? A reconstruir. Eu queria falar hoje aqui sobre 3 altares. 3 altares extremamente importantes. O primeiro não depende de ninguém. A não ser você e o Senhor. Porque o Senhor não faz nada sozinho. Amém? Então, eu queria falar de 3 altares. Altar da comunhão com Deus. Eu posso ter comunhão com Deus pelo Eloy? Eu posso orar pelo Eloy. Para que ele tenha o desejo de ir buscar comunhão com o Senhor. Mas ele precisa ir. Eu não posso ir no lugar dele. Amém? Altar da família. É o segundo altar que nós vamos falar. Todos aqui tem família, seja ela grande, seja ela pequena, seja ela iniciando, seja ela que vai começar. Existem palavras que nós ouvimos, que elas talvez não sirvam para nós num tempo, mas no tempo oportuno o Senhor vai buscar, através do Espírito Santo, para que a gente traga para aquele momento que nós estamos precisando. Por isso que nós somos depósito de Deus. Nós precisamos ouvir atentamente ao Senhor. E tem um altar que pode impedir a ação do Espírito Santo fluir, multiplicar, crescer e frutificar. É o altar da congregação. Porque se esse altar estiver manchado, se nós estivermos com diferença um com o outro, olha para o seu irmão do lado. E diz para ele assim, você precisa me suportar. Porque é com você que eu irei para a eternidade. Então, vamos buscar o melhor caminho de viver essa comunhão e essa unidade. Amém.
Porque na unidade Deus ordena. Tem muitas bênçãos para derramar nesse lugar? Eu também creio. Por isso que eu creio, por isso eu estou falando nessa manhã que o Senhor tem muito para fazer para nós. A ponto que hoje vai ser um experimento para a gente poder ficar 30 dias à noite. Mas isso é só um apontamento que essas reuniões vai precisar acontecer de manhã, de tarde e de noite. Porque quando o Senhor vem e edifica os nossos corações, não tem como nós não nos preocuparmos com o próximo. Amém? E o próximo precisa ouvir a verdade do Senhor, precisa estar junto conosco, para que a gente possa ir junto avançando com eles. Amém? É tempo de voltar à presença e reacender a chama e permitir que o Espírito Santo renove aquilo que o verdadeiro tempo de cansaço, distrações, preocupações, mentiras, situações que acontecem para nos roubar. Hoje, antes dessa palavra, eu acordei sonhando com um problema que eu tenho que resolver amanhã. De um processo. Eu me recusei. Aí logo em seguida veio realmente a palavra. Sabe por quê? Porque essas distrações, ela pode vir para roubar aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Até mesmo o trabalho, que é algo verdadeiro e real. Só que hoje não é dia de trabalho. Tá bom? Então, o que tem roubado o povo de Deus hoje é um negocinho bem pequenininho que pode nos levar a pecar. Ó. Tem coisa maior para nos distrair do que um celular? Tecnologia na mão. Mas distração vem como complemento. Não tenho nada contra o celular. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que pode te distrair e te roubar daquilo que Deus quer. Entre você estar no celular e ir para o secreto, qual dos dois vocês têm escolhido? Não precisa levantar a mão, porque a gente não quer que ninguém levante hoje. Mas vocês podem avaliar o seu próprio coração. Amém? Vocês continuam me amando? Eu posso parar por aqui. Mas vocês me amam que eu amo vocês? Deixa fluir, igreja. Que a imagem do fogo sobre o altar nos lembre que Deus ainda acende corações. Disposto, mas tem uma regra. Não tem como acender um coração se ele não estiver disposto. Porque só se acende um coração se ele estiver disposto a restaurar tudo que foi quebrado. Mas o coração do crente também pode ser quebrado? Pode. E não precisa de muito. Basta a gente olhar aonde não devemos olhar. Ou até mesmo permitir que o nosso coração se entristeça com uma situação que nem foi o Senhor que queria fazer conosco, mas Satanás lançou a rede, caiu e nós pegamos. Tá bom? Que hoje o Senhor restaure o altar do coração, na casa e na comunhão com os irmãos. Então, é necessário que isso de fato aconteça, gente. Porque assim, não existe a possibilidade de uma mudança se nós não nos posicionarmos. E hoje é uma convocação para a igreja de Guarulhos. Levanta e sai deste lugar que não foi o Senhor que colocou vocês, de desânimo, de apatia, de tristeza, de solidão, e muitas das vezes escondendo quem verdadeiramente nós somos. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava quebrado em ruínas. E a Cláudia restaurou o altar que estava em ruína. Então, cada um fala para si hoje: e eu desejo restaurar o meu coração
para que ele não entre em ruína. Em nome de Jesus. Em 1 Reis, 18:30, existia uma idolatria, adoração a outros deuses. Será que hoje nós podemos linkar? Então, assim, será que de fato existe alguma idolatria no nosso coração? Será que de fato, mas eu sei que idolatria é pecado. Você sabia que nós podemos ter uma idolatria no nosso coração até por filhos? Até pelo trabalho? Vocês acreditam nisso? Isso pode acontecer. Até pelo um carro, pelo um videogame, por uma esposa. Nada e nem ninguém pode ser mais importante no nosso coração do que o Senhor. Então, se hoje você consegue identificar qualquer idolatria no seu coração, por mais que pareça ser coisas simples, tira de lá, para que você não entre em ruína. Em nome de Jesus. Em tempo de desvios espiritual, Deus sempre levanta homens e mulheres. Ele pode contar com os homens e as mulheres desse local? Ele pode, né? Para reconstruir altares quebrados. O altar na Bíblia sempre foi um lugar de reencontro entre Deus e o homem. O ponto onde o céu toca a terra. Lá em Monte Carmelo, Elias não apenas confrontou os profetas de Baal, mas restaurou o altar do Senhor, que havia sido abandonado. E isso nos ensina que antes de Deus derramar o fogo da sua presença, é preciso reconstruir o altar. Por que hoje, constantemente, nós vemos irmãos que vêm para o domingo para a reunião, sai daqui cheio, cuspindo fogo, cheio de Deus. 2 dias depois, ele está te ligando e falando que ele nem sabe se Deus fala com ele. Sabe por quê? Porque se nós não formos por secreto para ouvir Deus, as promessas e as verdades dele, tudo isso é muito rápido. Não para. Porque não tem fundamento, não tem verdade. Então, se isso acontece, é porque possivelmente está comprometido a sua comunhão com Deus. E essa etapa não depende do pastor que dá rodopia aqui em cima, que fala em línguas, que canta bem, porque ninguém pode fazer isso por nós. Isso é um dever nosso. E até quando ainda nós vamos ficar brincando com coisas tão sérias? Com coisas que já não deveríamos mais fazer. Quem tem menos de 1 ano com o Senhor aqui? 5, 10, 20, 30. Será que nós já não deveríamos estar de fato cuspindo fogo daquilo que Deus tem nos dado? Deveríamos. Altar significa lugar de entrega, sacrifício e comunhão. Se você não está conseguindo entregar nem o tempo que você gasta desnecessário com o celular para ter comunhão com Deus, vamos parar tudo.
Eu estou falando do celular, porque isso aqui é uma bomba. Não é só para vocês. Eu me incluo. Não tem nada do que estou falando aqui que não serve e não serviu e não tem transformado o meu coração. Restaurar significa trazer de volta o propósito original. Sabe por que estamos patinando? Porque existe um plano original do Senhor. E quando nós desviamos desse plano original, nós ficamos patinando de um lado para o outro, buscando o verdadeiro propósito. Mas o verdadeiro propósito, o Senhor quer fazer um reset para que ele realmente se cumpra em cada um de nós. Para trazer o plano original. Para que toda a mistura, tudo aquilo que nós estamos vendo e às vezes até trazendo para dentro das igrejas, misturas. Ah, o que tem? É só um pouquinho. Eu nem vou mais para a balada. Ah, eu nem vou mais para tal lugar. Mas às vezes ali, em vez de estar no secreto, está ouvindo uma música, porque está todo mundo cantando. Jovens, não empreste os ouvidos de vocês para isso. A função de vocês para estar no meio não é para que vocês sejam contaminados, mas é para que vocês estejam com o altar restaurado e que vocês possam levar essa verdade a outros. Nós não somos chuchu que vai pegando o gosto das outras pessoas. Ao contrário, nós precisamos ser o sal que vai dar sabor para a vida de outros. Essa é a função nossa, dos jovens, dos velhos, dos novos, de todos aqueles que estão dispostos a ter os seus altares restaurados. Amém? Deus está nos chamando hoje para restaurar 3 altares fundamentais na nossa vida espiritual. O pessoal, o familiar e o coletivo. Então, se você está com os 3 em ordem, eu vou dizer para você, corre. Corre, porque você está perdendo tempo, porque tem muita gente esperando. Eu confesso que essa não estava aqui. Mas eu também creio que o Senhor, Ele pode. Alguém pode levantar aqui no nosso meio e falar, olha, meu coração está tudo jóia, eu tenho ido para o secreto, eu tenho, está tudo bem com a minha família, está tudo bem com a igreja. Então, está fazendo o que sentado? Está fazendo o que sentado? Eu convidei um casal para vir, e o casal só viu a mensagem hoje de manhã. E aí eu falei para eles assim, ela falou para mim assim, puxa, hoje eu não consigo ir. Aí eu falei, fique em paz, é o convite. Eu falei, Senhor, mas esse convite é vitalício. Ele serve para todos os domingos, inclusive eu estou esperando você no próximo. Até a vinda de Jesus. Porque essa é a nossa função. Se o altar está restaurado, se ele não tiver hoje, hoje é o dia. Então, eu queria falar o primeiro, o altar pessoal. Você adorando a Deus. O primeiro altar a ser restaurado é o altar do coração. É o lugar de rendição, oração e devoção diária. O crente que está se rastejando, talvez esse seja a falta dessas práticas. A falta de rendição, de oração e uma devoção diária. Muitos querem ver o fogo de Deus descer, mas também o altar erguido, mas não tem um altar erguido dentro de si. Queremos ver as manifestações, queremos ouvir os grandes feitos do Senhor, mas o nosso altar está enfraquecido. Substituir os ídolos, que sejam eles físicos ou espirituais, precisam ser suplantados
por um encontro vivo com Deus, não apenas removidos. Se nós não tivermos, Otávio, uma busca diária, não é possível permanecer com a chama acesa. Não existe segredo, existe uma prática diária para que nós possamos ser alimentados e cheio e o fogo do céu descendo sobre nós. Gostaria que vocês pudessem abrir em Romanos 12, 1. A palavra nos diz que nós precisamos. Então, eu não posso fazer pelo Eloy e o Eloy não pode fazer por mim. Nós, eu, Cláudia, preciso fazer isso. Precisamos nos apresentar diante do Senhor. Só que isso precisa ser um desejo diário do nosso coração. Altar pessoal é construído na intimidade com Deus. Quantas vezes o Senhor está nos esperando? Quantas vezes Ele marca conosco e nós não aparecemos? Quantas vezes nós, mulheres ou homens, levantamos rapidamente da cama e pedimos só misericórdia para evitar de pecar? E Ele nem conseguiu dizer o quanto era importante, Felipe, você ir visitar hoje o seu vizinho do lado esquerdo. Porque você acordou tão apressado, porque tinha alguém te esperando. Mas não tem ninguém que é mais importante do que o nosso Senhor, que nos aguarda a cada amanhecer para fazer tudo novo. Amém? E no quarto, com a porta fechada, onde o Pai nos vê em secreto, existe um caminho. Um caminho que nós devemos desejar estar ali. Está em Mateus 6,6. Quem não ouviu falar desse versículo? Mas ouvir falar de um versículo não quer dizer uma prática. E ele precisa ser uma prática sobre nós. Amém? E ali também é onde o fogo do Espírito reacende a chama da fé e da esperança. Muitas das vezes nós vamos para o quarto, sim, sem ter vontade de ir para o quarto. E saímos de lá, sabe de que forma? E o quarto, às vezes, pode ser, sabe aonde, gente? A sua cozinha, Brígida, quando você está passando a café, antes do seu marido levantar. Porque, claro que se a gente puder entrar no quarto, o tempo de qualidade será... Mas, às vezes, o meu quarto é na minha cozinha. Enquanto o Eloy ainda está dormindo. Muito. Brincadeira, gente. Ele levanta todos os dias para me levar no trabalho. Nem precisava, né? Mas ele levanta. Porque ele cumpre esse chamado da parte do Senhor. A importância da oração pessoal e íntima com Deus, longe dos olhares públicos. Às vezes queremos chegar aqui, não tenho dificuldade de rodopiar, não tenho dificuldade em chorar, em babar, em ajoelhar. Mas se essa prática for só aqui, eu estou em ruína. Porque talvez eu estou mostrando uma espiritualidade só para os meus irmãos. Mas aquele que me conhece em secreto, ele sabe que não é uma verdade. E eu também. A pior mentira que contamos a nós mesmos. Uma espiritualidade que às vezes nem existe. Uma sensibilidade que às vezes é só uma emoção. Deus, ele não age por emoção, ele age por princípios. Eu não posso amar o Senhor no domingo e na segunda-feira, com os mesmos lábios, estar amaldiçoando, falando coisas que não foi Deus que permitiu. Ou falando até mesmo dos políticos.
Olha, se eles tivessem, o que eu tenho feito no meu quarto para que essa história seja transformada e mudada? Daniel nos inspira nesse tipo de altar. Ele recebeu uma sentença, não tinha para onde ir, não tinha o que fazer, e ele só tinha uma arma para fazer. E muitas das vezes, quando nós nos encontramos em situações difíceis, é a arma que nós menos queremos fazer. Alguém arrisca dizer qual? A oração. Era 30 dias. Ele orou 3 vezes por dia. 90. E aí? Quantas vezes, quando nós estamos diante de uma circunstância, nós oramos pela mesma causa, pela mesma circunstância, para que o céu de fato desça e transforme aquela situação? Muitas das vezes não acontece porque o nosso altar pessoal não está legal. Ou costumamos receber só oração. Não tenho nada contra quem peça oração. Mas se você só tem recebido oração, ou só pedido oração, e não tem feito, tem um problema. Lá em Daniel 6,10, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de Deus, diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Será que hoje nós podemos mudar? Quem tem uma causa que tem mais de 1 ano que ainda não foi resolvida? Eu tenho. Quem? Quem tem mais de 1 ano que está orando por algo? Eu tenho uma das causas que estou mais de 9. Tem dia que eu olho para lá e falo, hoje você ora. Hoje você ora. E ele ora. Tem dia que eu puxo e falo, hoje sou eu. E vocês vão saber daqui a pouco. Uma dessas causas, o quanto a igreja do Senhor pode nos ajudar. Amém? Quando o altar pessoal é restaurado, o coração volta a queimar por Deus. A gente não tem dúvida. A gente vai lá buscar. Eu sei onde é a fonte. Eu sei. Eu sei que em algum momento o meu pai, que me escuta no secreto, vai me responder. Tem orações que Deus até concede, mas as trevas, muitas das vezes, entram ali no meio do processo para que você, às vezes, até entra em incredulidade e não receba. Nós vamos nos levantar com um olhar diferente nessa manhã. Seja qualquer causa. Seja uma causa na justiça, seja uma mudança interna dentro da sua casa, não importa. A oração transforma. Um dia, a Paula corrigiu, eu falei para ela assim, tem uma causa que eu já oro há bastante tempo. Eu falei assim, pode ser que eu não veja. Ela deixou eu falar isso umas 3 vezes. Ela falou assim, acho que a irmã não viu ainda. Na terceira, ela veio com uma cajadada em amor. Ela falou, minha irmã, muda a fala. Muda a fala. E quando a pessoa fala, calma, é pior. Porque ela fala, muda a fala. E hoje, quando eu penso em desistir, eu falo, muda a fala, Cláudia. Né? Eu vou ver, porque Deus é Deus fiel, justo. E não tem dificuldade de entregar para os seus filhos a vontade dele. Amém? A Paula é difícil, viu? Mas por isso que eu a amo. Porque gente fácil não fala para você a verdade. Mas gente difícil de engolir uma coisa que não é verdade, né? Fala a verdade. Porque eu vou ver. Eu vou ver. Amém?
Quando o altar pessoal é restaurado, o coração volta a queimar por Deus. O pecado perde a força, a incredulidade, o medo, a tristeza, o abatimento. Sabe que tudo isso é pecado? Você sabia que a incredulidade é pecado? E a comunhão é renovada. E sem esse altar, a fé torna-se apenas aparência. Com ele, a presença se torna realidade. Quem quer viver uma fé que seja realidade? Quem quer viver uma fé real e verdadeira? Nosso Deus, Ele é único. É o único Deus com D maiúsculo. Os outros deuses é deuses com D minúsculo. Nosso Deus é poderoso. Ele é único. Ele está disposto a revelar a cada um de nós. O altar familiar. Agora vamos falar sobre o altar familiar. Você e a sua casa adorando a Deus. Como eu tenho aconselhado sobre isso. Quando a gente escuta alguém falando, essas crianças não param. Eu não aguento tanta roupa, tanto isso, tanto aquilo. Ai, Senhor, como é bom esse trabalho. É o único trabalho que vai para a eternidade. É os nossos filhos. E são eles que eu vou levar. Os meus vão também. De vocês também. Aqueles que não estão aqui, não importa. Eles estão no altar de adoração. Aonde o Senhor nos traz, dá refrigério para que a gente possa prosseguir e continuar administrando a outros, para que outros também não se percam. Esse é o desejo do nosso coração, igreja. Vocês já pararam para pensar? Quantos altares em ruínas tem nos lares? Às vezes o nosso está tudo bem. Às vezes tem algo que você está esperando. Mas quantos? O segundo altar que precisa ser restaurado é o altar da família. Muitos lares... Fê, pega um guardanapo para mim aí dentro. Caiu um cisquinho aqui. Muitos lares estão espiritualmente apagados porque a adoração em família já não existe mais. Os horários são diferentes. O cansaço já tomou conta. O tempo de qualidade. Já fiz tanto isso quando eles eram pequenos. Fizemos tanta escolinha dominical. Fizemos tanto isso, fizemos tanto aquilo. Fizemos. Por que não faz mais? Por que não faz mais? Porque isso dá trabalho. Mais trabalho dá quando não são restaurados esses altares dentro das famílias. Amém? Mas eu creio que daqui, desse lugar, está saindo famílias fortes, cheias de Deus, com os altares queimando, crendo nessa verdade, crendo nessa promessa e levando a outros essa verdade para incendiar outras casas. Não importa se hoje já estão com 10, 15, 20 anos esses filhos. O Senhor, Ele é capaz de, para cada dia de vergonha, dar dupla honra. Amém? Muitos lares espiritualmente apagados porque a adoração em família foi esquecida. Jó é um homem íntegro e entendia o valor de consagrar a sua casa ao Senhor. Você sabe que hoje pela manhã eu disse isso ao Eloy. Enquanto os meus filhos ainda não entendam a importância da retomada,
Eu pedirei perdão pelos pecados deles todos os dias. Até que o Senhor venha. Sabe por quê? Porque eu puxo essa responsabilidade. Quem vai puxar a responsabilidade hoje para aquele que não está vendo ainda? Nós. Somos nós. E hoje de manhã, eu entrei no quarto e disse, Senhor, eu não abro mão. Isabela saiu de casa hoje 20 para 7 da manhã para ir trabalhar. E ela disse, eu falei para ela assim, filha, cuidado com o ouvido. Cuidado com o que você está fazendo. E ela falou para mim assim, eu tenho até medo disso. Ela pegou o carro e saiu. Ela não precisa ter medo, porque o grande eu sou está cuidando dela. Ela não precisa ter medo, porque o grande dia chegará. E quando chegar, ela vai falar para outros o quanto é ruim estar do outro lado. O quanto é difícil estar do outro lado. Sem um sentido verdadeiro e real na vida. E eu creio que enquanto o Senhor nos permitir, eu e o Elói, nós estaremos de pé, orando pelos de dentro e pelos de fora. Amém? Mas primeiro pelos de dentro. Porque senão não faria sentido esse altar. E sempre quando nós temos oportunidade, até mesmo de encaixar horários. Porque hoje, uma das nossas maiores dificuldades são horários. Ela chegou meia-noite e saiu 20 para 7. Quando ela chegou, eu já estava dormindo. Quando ela saiu hoje, eu já estava acordada. Né, o Gladson me fez acordar ainda mais cedo hoje. Mas foi bom, porque eu a vi. Né? Brincadeira, Gladson. Eu acordei porque o Senhor me despertou. Em Jó 1, 5. Assim fazia a Cláudia, o Felipe, a Simone, o Edson, assim fazia o Nilson, a Noêmia, assim fazia a igreja de Guarulhos, diariamente, orar pelos teus filhos, pelos pecados que eles ainda não enxergam. Assim fará a igreja de Guarulhos. Assim nós faremos. Assim é o desejo que precisa arder dentro de mim. E saber que o próximo, mais próximo, dentro da minha casa ainda não entendeu. Porque senão eu vou ter uma fé aonde eu vou acostumar Satanás a fazer o que ele quiser. Nós teremos não teremos filhos para vergonha, mas filhos que terão honra diante de Deus. Não, o Senhor não me deu filhos para vergonha. Nem para mim, nem para vocês. E eu tenho certeza, hoje mais do que ontem, que o meu posicionamento ainda fará que eles voltem ainda mais rápido. O Senhor tem falado continuamente ao meu coração. Levanta e vai fazer o que eu te pedi. Ouvir isso do Senhor é algo que te impulsiona. E não me deixa para baixo. Mas me deixa ainda mais forte diante do Senhor. Amém? Assim fazia Jó continuamente. O altar familiar era construído quando a família ora junto, lê a palavra junto, conversa sobre Deus, se perdoam, caminham juntos, tem unidade, tem verdade, tem princípio. Existe um território que não pode ser ultrapassado. Em casa existe uma regra. Pode até acontecer coisas quando nós não estivermos. Mas se estiver dentro de casa, eu e o Elói, a lei que predomina dentro da nossa casa é a lei dos céus. O Gustavo tem 10 meses de casado.
a namorada dele nunca dormiu na minha casa. Para não dizer que ela nunca dormiu, quando meu pai faleceu, ela dormiu no quarto da Isabela, na madrugada. Ah, mas não importa, do que ele fizer, da porta para fora, homem maior de idade, responsável pelos atos. Da porta para dentro, Eloy e Cláudia, responsável pelos atos que eu permito dentro da minha casa. Não vai fazer. Vai ouvir música? Vai ouvir no fone. Eu não ouço música do mundo. Na minha casa, não vai fazer. Amém? Regra dos céus precisa permanecer dentro das nossas casas, para que a ordem e a decência permaneça. Amém? Estamos chegando ao final. E eu espero que o Senhor encontre repouso sobre os nossos corações. Esse altar protege o lar das ciladas espirituais e mantém o fogo do amor e da fé acesa dentro das nossas casas. Em tempos que o inimigo tenta desestruturar as famílias e restaurar o altar familiar, é um ato profético de resistência espiritual. Quando o altar familiar é restaurado, a presença de Deus se torna o centro do lar. A casa deixa de ser apenas uma moradia e torna-se um santuário. Precisa existir a paz, a verdade, palavras que vão impulsionar os nossos filhos. Eu tenho uma irmã que eu sigo ela, e ela cuida de adolescentes. E eles fizeram um retiro para adolescentes. E ela fez uma regra assim, que cada um pegasse um papel e anotasse no papel tudo aquilo que elas mais tinham, que elas mais ouviam dentro de casa. Ela não colocou se era coisas boas, se era coisas ruins, não. E para surpresa, filhos de crente, seu burro, você não vai chegar em lugar nenhum, seu preguiçoso, seu inútil, e tantas outras palavras encheram uma folha de muitos jovens. Seu cabelo duro, seu fedido. Eu sei que aqui não acontece. Eu creio que aqui não acontece. Mas também não permita que essas palavras façam isso. Amém? Em nome de Jesus, que nossos lábios saiam palavras de vida, que impulsione os nossos filhos a ir além, que impulsione os nossos filhos a entender o quão bom é amar o Senhor. E nós somos a Bíblia que os nossos filhos precisam ver. Amém? Eu queria falar agora do terceiro altar para a gente encerrar. O altar coletivo. A igreja adorando em unidade. Lembra que no começo eu disse? Na unidade Deus ordena a bênção. Por que muitas das vezes o território local ele fica pesado, difícil para o crescimento? Por conta das indiferenças, das coisinhas escondidas, das coisinhas que pode levar o nosso altar à ruína, e impedir que todos recebam, para que todos vejam esse crescimento da parte do Senhor. O terceiro altar a ser restaurado é o da comunhão com o corpo. Às vezes um lugar tão pequeno, com tantas indiferenças. Na época de Elias, Israel havia dividido a sua lealdade entre Deus e Baal. O que tem dividido nós? Aonde tem dividido nós como igreja?
Hoje, muitos também têm dividido o seu coração entre Deus e o mundo. É o verdadeiro crente Raimundo. Um dia na igreja e o outro lá no mundo. De domingo, aqui a gente não tem essa situação, né? De gravata. Com a Bíblia embaixo do braço. E na segunda-feira, muitas das vezes, sem o Senhor. Sem a graça, sem a presença dEle. Mas o Senhor continua chamando o seu povo. Chegai-vos a mim. É hoje. Isso aqui não vai ser para amanhã. Isso vai ser para hoje, vai ser para esse tempo. Chegai-vos a mim. Ei, igreja de Guarulhos, chegai-vos a mim. Baal era um dos deuses adorados por vários povos antigos do Oriente Médio, especialmente os cananeus. Profetas de Baal eram uma figura importante e narrativa bíblica. Enfrentando os profetas de Deus, como Elias, que lutou contra o culto de Baal no Monte de Carmelo. O que a igreja de Guarulhos tem enfrentado? Se eu perguntar para você hoje, agora, qual a carga de oração que Deus tem te dado para você orar pela vida da Cris? A Cris ainda está mais misturada no nosso meio, pode ser que a gente saiba. A Cris, ela não passa dor sozinha. Ela constantemente, ela chega e vai, e ela conta. Mas vamos supor que a Elisângela, que está vindo, começando agora conosco, qual a carga que essa irmã precisa que a gente ore? É conosco. Não olhe para o lado. É comigo, é com a Cláudia, é com a Paula, é com a Brígida. Será que de fato nós temos essa unidade que nós tanto desejamos que temos? A unidade pode ser o encargo uns pelos outros. O desejo da luta da Elisângela ser a minha luta. Da carga que o Rafael tenha, do medo que ele tenha, seja meu. Antes de eu terminar, quarta-feira eu fui surpreendida. Eu não vou dar identidade por uma irmã muito preciosa. E ela me ligou não, ela me mandou uma mensagem. Eu ouvi a mensagem e não respondi na hora. Porque aquela mensagem era realmente de Deus. Eu não queria responder chorando. E muito menos emocionada. E ela disse assim que por anos e anos ela ora pelo Gustavo e pela Isabela. Mas que naquela manhã especial, a qual eu estava buscando algo da parte do Senhor. Às vezes a força que estava faltando naquele dia. Que existia uma muralha. E aquela muralha teria que cair para que o Senhor pudesse vir e fazer. Para que o Senhor tivesse acesso livre para transformar novamente. É disso que eu estou falando, sobre a unidade. De alguém sentir a mesma dor que você sente. Ter o mesmo encargo que você tem. Ontem, outra irmã, ela falou para mim assim, por que as cargas principais, elas não são repartidas com toda a igreja? Para que todos orem pelas mesmas coisas.
Eu amo falar sobre as pessoas, mas sem dar identidade. Porque a gente vê o mover do Senhor e toda a glória é só dele. Ele não vai dividir nada com ninguém, porque ele usa quem está disponível. Quem está pronto para ouvir os grandes feitos de Deus. As cargas de oração da igreja de Jesus. Às vezes, nosso irmão está do nosso lado, com uma dúvida, um medo que tem assolado ele. E eu queria dizer para vocês, igreja, desperta tu que dormes, sai desse lugar de conforto. Sai desse lugar de conforto, os outros clamam para que o Jesus transforme, para que Jesus faça, para que Deus, de fato, coloque as pessoas nesse centro. Precisa da igreja de Jesus estar com seus altares restaurados, da comunhão familiar, oh Pai, da congregação. Eu não quero passar mais um ano olhando e falando assim, puxa vida, eu passei um ano falando que eu precisava estar com fulano e não estou. Se a dor que tem no coração da Marta, familiar, não for a dor que está no meu coração, eu não tenho parte com ela. Não sou corpo. Não divido as mesmas cargas. Tem uma irmã que passou anos e anos. Hoje já existe um fogo querendo acender. Mas vocês sabem quantos choros e quantas madrugadas foram clamadas para que Jesus viesse? Quantas palavras de derrotas vieram? Hoje de manhã eu escutei um testemunho de um pastor de uma comunidade nos Estados Unidos com 7.000 membros. Na metade do caminho, a filhinha dele desviou. Com apenas 15 anos. Pensa com uma igreja abastada, com 7.000 membros. Uma igreja bem vista na localidade. Resumindo esse testemunho, Deus é perfeito, né? Logo de manhã ele me deu isso, eu falei, puxa. E aí, um outro pastor de uma outra denominação ligou para o pastor e falou, olha, pastor, larga essa menina para lá. Ela não quer nada com você e nem com Deus. Se for para dar conselho que não edifica, fica com a boca fechada. Não sejamos instrumento para apagar a chama que ainda existe de fé no coração do nosso irmão. Sabe o que aconteceu? Dois dias depois, num grupo de oração, toda a igreja se reuniu. E levantaram um clamor profundo por aquela menina. 2 dias depois, a campainha tocou de manhã. A mãe que atendeu. A filha abriu a porta, saiu correndo e foi para o quarto. Pai, me conta o que aconteceu. Que toda aquela dureza que estava no meu coração, ela cessou.
E aquela vida foi retomada ao Senhor. Aquela vida foi transformada. O poder da oração, igreja, é o poder da oração. Não existe outra arma para brigarmos que não seja. Restauração de altar só tem com oração. O que você precisa restaurar hoje? O que você busca, irmão? Em Hebreus 10, 25 diz: não deixemos de congregarmos, como de costume de alguns. Antes, façamos as demonstrações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Igreja precisa restaurar o altar da adoração verdadeira. De um Deus que é absoluto em tudo que faz, em tudo que constrói, em tudo que modifica. Esse é o Deus que eu conheço. Esse é o Deus real a quem eu tenho adorado, a quem eu tenho confiado e a quem eu tenho depositado toda a minha esperança. Mas não faria sentido se eu não cresce. Não faria sentido. A palavra é viva da oração unida. Sem unidade não chegaremos em lugar nenhum. O fogo de Deus só desce quando o altar é restaurado. O altar é restaurado. A fala da unidade, tem unidade e arrependimento coletivo. Eu acho que hoje a gente já pode se arrepender por vivermos uma vida egoísta. Na centralidade, às vezes, do nosso umbigo. Mas hoje eu decreto uma lei nesse lugar. Somente o decreto de Cristo vai reinar e predominar entre nós. Somente a vontade do Senhor. A dor um do outro é importante. Quando o altar da comunhão é restaurado, a presença de Deus se manifesta de forma poderosa, curando, salvando e renovando vidas. E hoje tem um convite. Se você ouviu atentamente a voz do Senhor, feche os seus olhos. Aonde está faltando esse fogo de Deus? Aonde está faltando essa verdade de Deus? Cada um desses altares complementa o outro e nos faz avançar no nível em Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, a Tua graça, a Tua presença seja manifesta no nosso meio. Senhor, nós queremos, Senhor, que os nossos altares sejam de fato restaurados. Os nossos altares sejam realmente modificados, Senhor. Para que a Tua vida, Senhor, possa resplandecer, Jesus. Quantas vezes as pessoas não podem Te ver porque os nossos altares estão comprometidos. Estão sem santidade, estão sem verdade, estão sem uma adoração genuína, Jesus.